Olá, amigos que acompanham o canal do Luiz Ademar. Vamos falar sobre a 22ª rodada do Brasileirão, a Série A do Campeonato Brasileiro, a primeira divisão, que terminou neste domingo, 14 de agosto. Terminou agora há pouco com a vitória do Internacional em cima do Fluminense por 3-0. Aliás, é bom que a gente destaque que no G6 a gente não tem novidades. Continuam os mesmos, só com algumas mudanças entre segundo e terceiro e tal, mas o G6, que são os 4 primeiros na Libertadores direto, e a quinta e a sexta colocação na pré-Libertadores, são os mesmos. Palmeiras, Flamengo, Coritiba, desculpa, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Fluminense, Atlético Paranaense e Inter. O Atlético Mineiro ainda continua fora. E na zona do rebaixamento, sim, nós temos novidades. Fortaleza e Cuiabá saíram e Coritiba e Avaí entraram. O Coritiba, inclusive, mandou embora o técnico paraguaio Gustavo Morinigo. Foi o 12º treinador a cair nesse Brasileirão. Bom, nós vamos debater todos os 10 jogos desta rodada, vamos planejar e preparar a rodada do próximo final de semana, que será a 23ª. Mas antes de mais nada, eu convido vocês a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado. Olha, já gravei vídeo da Série B ontem, terminou ontem a rodada da Série B. Hoje a Série C, não, ontem também, a Série C foi ontem e hoje foi a Série D. A Série C ontem já temos os 2 quadrangulares. A Série D hoje nós já temos os 4 mata-matas já valendo vaga na Série C do ano que vem. Então a Série D está na reta final. Então tem tudo lá para você. Ative o sininho que você vai sendo avisado a cada novo vídeo. E principalmente dê o seu like, faça a sua opinião, dê sua informação. Vamos trocar ideia que a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos lá, vamos começar essa rodada que teve um duelo ontem, no sábado, entre o líder e o Corinthians, que era vice-líder. Perdeu a vice-liderança para o Flamengo porque ele perdeu o jogo em Itaquera para o Palmeiras. O jogo, eu comentei esse jogo na Super Rádio e confesso a vocês que eu fiquei um pouco decepcionado. Pela qualidade, o Palmeiras foi quase com a sua força máxima. O Scarpa não estava e o Marcos Rocha estava no banco, veio com o Mike, mas era o que tinha de melhor ali. E o Corinthians, dentro das possibilidades, o treinador escalou quem ele quis. Quem ele quis, um time considerado forte e tal. Primeiro tempo horroroso. Palmeiras deu uma cabeçada ao gol. Palmeiras tranquilamente deixava a bola ficar com o Corinthians. O Corinthians ficava com a posse de bola, mas não finalizava. As poucas oportunidades foram com o Renato Augusto de fora da área para o Everton, goleiro de seleção, tranquilo. Veio o segundo tempo, não mudou o ritmo, não teve velocidade. E o Palmeiras naquele esquema assim, sabe? Jogo por uma bola. Se der, eu ganho. Se não der, eu tô na liderança folgado. Tá tudo tranquilo. O que aconteceu? Num erro de bola do Fagner, o Palmeiras atacou pela esquerda. O Rony segurou a bola, tocou pro lado esquerdo pro Piquerez. O Piquerez cruzou com força, a bola bateu no Rony, volante que tinha acabado de entrar no Corinthians, e gol contra. Gol do Rony, gol contra. Pensei que após o gol do Palmeiras o Corinthians ia abafar, ia tentar saída de bola. Nada disso. Corinthians fraquíssimo, partida horrorosa. Palmeiras, por ter competência e ter um time muito bem treinado, na chegada que teve, fez o gol, conquistou a vitória, segue líder. E olha, na rodada passada ele tinha 6 pontos de diferença do Corinthians, que era o vice-líder. Agora ele abriu 9 pontos do Flamengo, que é o vice-líder, e 9 pontos também em cima do Corinthians, que agora passou a ser o terceiro colocado, porque tem uma vitória a menos que o Flamengo. O Flamengo tem 12 vitórias com 39 pontos, o Corinthians tem 11 com 39. O Palmeiras, tranquilão, hein? Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Então, a gente tem que entender o seguinte, essa 22ª rodada foi muito boa para o Palmeiras, que foi a 48 pontos, tranquilão, 48-39. Palmeiras 48, Flamengo e Corinthians 39. É isso. E já que eu estou falando do Flamengo e Corinthians, que foi ontem, eu vou falar então hoje do jogo do Flamengo, porque o Flamengo ultrapassou o Corinthians, é o novo vice-líder. E ultrapassou, gente, com uma goleada espetacular em cima do Atlético Paranaense, que está no G6.
É verdade que o Atlético Paranaense e o Flamengo vão jogar quarta-feira agora pela Copa do Brasil. Primeiro jogo no Maracanã foi 0-0. Quem vencer agora vai para as semifinais da Copa do Brasil. Então até por isso os dois times estavam assim, reservas, mesclados, alguns titulares, alguns reservas, mais para reserva do que para titular. Mas enfim, quando você tem que mexer com o elenco, colocar um time ou reserva ou misto, o Flamengo é espetacular, o elenco do Flamengo é fortíssimo, é milionário, e o Flamengo meteu 5-0. Foi humilhante, hein? Humilhante. Você vê, os dois primeiros gols foram de cobrança de escanteio do Marinho, que é reserva, para o zagueiro Fabrício Bruno, que é reserva. Então ele fez 2 gols, o primeiro e o segundo de cabeça na cobrança de falta. Depois, o Ayrton Lucas, que é reserva, fez o gol do Flamengo, o terceiro. O Lázaro, que é reserva, fez 4. E o Pedro, que é titular, entrou no segundo tempo e fez o quinto gol. 5-0 foi vexatório, hein? O Atlético vai ter que ir na Copa do Brasil agora com as duas forças máximas, vai ter que mostrar o serviço. O time do Filipão, olha, tomou uma traulitada que ficou até... Era quarto colocado, caiu para a quinta colocação com 37. O Flamengo era terceiro, ficou agora... Na verdade, o Flamengo era o quinto. Ele subiu 3 posições, saiu de quinto para segundo. Palmeiras 48. É o primeiro colocado, Flamengo 39 é o segundo, Corinthians 39 é o terceiro e o Atlético, que perdeu, é o quinto com 37. Traulitada, hein? O quarto colocado foi o Fluminense, que também tomou uma traulitada. Acabou agora há pouquinho. Foi o último jogo dessa 22ª rodada, perdeu do Internacional lá no Beira-Rio por 3-0. O Inter, que estava abalado, arrasado no meio de semana, o Melgar do Peru eliminou o Inter num 0-0 nos pênaltis. Ele eliminou o Inter da Sul-Americana. Todo mundo achava que a final da Sul-Americana ia ser São Paulo, Internacional e tal. São Paulo ficou na semifinal com o Atlético Goianiense e o Melgar eliminou o Internacional. E aí, dentro dessa crise toda, a torcida brava, o Inter foi lá e meteu 3-0 no Fluminense. Espetacular. Bustos Alemão e Carlos de Pena fizeram os gols dessa maiúscula vitória do Inter, que apesar da vitória continua na sexta colocação, com 36 pontos, mas já colou no Fluminense, que continua ali no G6, só que ele caiu uma posição, de terceiro para quarto. Ele é o quarto com 38, o Inter é o sexto com 36. Coladinho, coladinho. Tem o quinto colocado, o Atlético Paranaense, que perdeu do Flamengo, com 37. Então o G6 está assim, Palmeiras 48, Flamengo 39, Corinthians 39, e aí tá tudo junto, hein? Fluminense 38, Atlético Paranaense 37, Internacional 36. Esta é a situação. Quem tá coladinho ali e continua coladinho porque fez um gol nos acréscimos do segundo tempo e derrubou o técnico do Coritiba foi o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, que vexatório, foi eliminado pelo Palmeiras. Não, o Palmeiras é fortíssimo, mas o Palmeiras teve o Danilo expulso na Libertadores no primeiro tempo e o Scarpa expulso no segundo. Com 2 a menos, levou para os pênaltis e eliminou o Atlético Mineiro nos pênaltis na Libertadores. Também aquele princípio de crise no Galo e tal, papapá, foi para o jogo de hoje. O Cuca apostou nos titulares, jogo ruim. A verdade é que o Galo teve em cima do Coxa, jogando em Curitiba, teve as principais chances, foi melhor, mas aquele jogo ruim. Aí quando mexeu com o time, mexeu nos acréscimos, o Allan Kardec, que é reserva, entrou, fez o gol já nos acréscimos no segundo tempo e deu a vitória. Então essa vitória foi importante porque o Atlético Mineiro fica com 35, 1 a menos que o Inter, 2 a menos que o Atlético Paranaense, 3 a menos que o Fluminense, ou seja, uma rodada. Está ali na briga para voltar para a Libertadores, onde ele saiu na última quarta-feira. O Coritiba caiu 3 posições, foi para a 18ª, agora está na zona do rebaixamento. Lembra que o Coritiba, nas 10 primeiras rodadas, estava brigando pelo G6. Agora ele já é o 18º, já está na zona do rebaixamento. Situação preocupante. O técnico paraguaio Gustavo Mourinho foi demitido. Dizem que o Guto Ferreira é um nome bem cotado. Veremos, vamos aguardar. Quem está na 8ª colocação bem também, com 30 pontos, mais distante, claro, do G6, mas bem distante de zona de rebaixamento, é o América, que ganhou do Santos nesse domingo à noite. Ganhou do Santos por 1 a 0, gol do Pedrinho. Partida boa do América, que vai jogar com o São Paulo quinta-feira agora pela Copa do Brasil. São Paulo ganhou o primeiro jogo 1 a 0, a América precisa ganhar por 2 gols de diferença ou por 1 para levar para os pênaltis. Então o América do Mancini fazendo um bom campeonato brasileiro, venceu o Santos por 1 a 0.
o gol do Pedrinho no primeiro tempo. O América foi a 30 na oitava colocação, subiu 2 posições, de 10º para 8º. E o Santos continua na 10ª colocação, caiu uma posição, era o 9º e continua entre os 10. Agora é o 10º, com 30 pontos, caiu uma posição. Quem está na 9ª colocação com os mesmos 30 do América é o Bragantino, que tomou uma sapecada do São Paulo. Olha, faz tempo que o São Paulo não fazia uma partida brilhante. São Paulo não vencia 5, 6 jogos no Brasileiro, muitos empates, vinha de derrota com o Flamengo em casa, enfim. Hoje meteu 3-0 em cima do Bragantino e podia ser 5-6, sem exagero. O Caleri voltou a marcar, tem 11 gols, né? Junto com o Bissoli, junto com o Pedro Raul, é o vice-artilheiro. O Cano, que não marcou, tem 13. O Caleri voltou a marcar, o Rodrigo Nestor fez 1-0, o Caleri fez 2-0, o Igor Vinícius fez 3-0. São Paulo que estreou um uniforme número 3 bonito, muito parecido com da campanha do título, primeiro título mundial do São Paulo em Tóquio. Se vocês pegarem aí no Google, vocês vão ver o agasalho do Tele. A camisa é muito parecida com esse agasalho do Tele, sensacional, uniforme muito lindo. São Paulo 3-0. O São Paulo continua em 11º com 29 pontos e o Bragantino é o 9º com 30. Quer dizer, o São Paulo colou ali no Santos, no Bragantino, no América, está tentando se aproximar do G6. Ainda distante, mas pelo menos em relação à zona de rebaixamento abriu 6 pontos. Essa era uma preocupação. O 12º colocado é o Botafogo, que fez um jogo medonho no sábado à noite, 0-0 com o Atlético Goianiense, muito ruim. Botafogo 26 pontos, continua no 12ª colocação, mas só a 3 da zona do rebaixamento, hein? E o Atlético Goianiense fez um ponto importante fora de casa, mas é o 19º, 21 pontos, zona de rebaixamento. Continua na zona do rebaixamento o Atlético Goianiense, que é o próximo adversário do São Paulo. Os dois são semifinalistas na Sul-Americana. Atlético Goianiense e São Paulo, semifinais da Sul-Americana. América e São Paulo, quartas de final da Copa do Brasil. Aí o 13º colocado é o Goiás, que empatou com o Avaí 1-1. O Bissoli, cobrando pênalti, mais um pênalti, fez seu 11º gol, junto com o Caleri, junto com o Pedro Raul, tem 11. E o Dadá Belmonte empatou para o Goiás. O pontinho para o Goiás foi bom, ele continua na 13ª colocação com 26 pontos, os mesmos 26 do Botafogo. E para o Avaí foi ruim, porque ele caiu uma posição e foi para a zona do rebaixamento. Avaí e Curitiba foram para a zona do rebaixamento. Situação complicada. Quem saiu da zona do rebaixamento em clássico foi o Fortaleza. Fortaleza, depois de ser eliminado da Libertadores e tal, tranquilo, agora não tem mais nada para disputar e tal, tá ali pensando em outras coisas. O Fortaleza, aos pouquinhos aí, vai tentando aí na Copa do Brasil, na Libertadores. Na Libertadores já saiu. E no Brasileiro vem se recuperando, ganhou o clássico do Ceará por 1-0, gol do Moisés. Resultado importantíssimo, subiu 2 posições, saiu lá do 17º lugar para o 15º, 24 pontos, 1 a menos só que o Ceará, que é o 14º. Então a dupla cearense está fora da zona do rebaixamento, próxima, mas está fora. E para o Ceará foi ruim, né? Não só perdeu o clássico, como tirou o rival da zona do rebaixamento. E fechando fora da zona do rebaixamento, o Cuiabá, que ontem ganhou do Lanterninha e, para mim, rebaixado o Juventude. Não matematicamente. Tem muitos jogos, nós estamos na 22ª rodada, tem 38, faltam 16. Mas o time é ruim, o time já trocou de treinador, já saiu o treinador, já saiu o Eduardo Batista, já chegou o Humberto Lousa e continua na ruindade, não dá sinais de nada. Então o Cuiabá, com o gol do André, fez 1-0. Com esse resultado, o Cuiabá sai da zona do rebaixamento, 23 pontos, 16ª colocação, e deixa na zona do rebaixamento lá o Lanterninha Juventude, tem 16 pontos. Hoje, 7 pontos, ou quase 3 rodadas, né, para sair da zona do rebaixamento. Não acredito mesmo, matematicamente não, mas pela sequência eu acho que o Juventude é um dos rebaixados já. Veremos, essa é a situação do campeonato. G6, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Fluminense, Atlético Paranaense, Internacional. Z4, Avaí, Coritiba, Atlético Goianiense e Juventude. Vamos falar rapidamente então da próxima rodada, 23ª, que é só no final de semana. O meio de semana agora, quarta e quinta-feira, é de Copa do Brasil. Então tem muito time que vai folgar, vai ter a semana cheia, outros vão entrar em campo e vão ter maratona de jogos. Sábado, Atlético Mineiro e Goiás. Importante jogo para o Atlético Mineiro tentar entrar
no G6 e o Goiás sair ali do meio da tabela. 16h30 do sábado. 19 horas do sábado, Fluminense e Coritiba. Fluminense consolidado no G6 e querendo ficar lá tentando se reabilitar depois da paulada que tomou hoje do Inter. E o Coritiba entrou na zona de rebaixamento, deve estrear um novo treinador. Então, 19 horas no Rio, Fluminense e Curitiba. No domingo, 11 da manhã, o Lanterninha Juventude pega o Botafogo, que hora vai para bem, hora vai mal. É a chance do Juventude, que eu tô falando que eu acho que vai cair, tentar alguma coisa com um time que altos e baixos. 16 horas, Palmeiras e Flamengo. Novo duelo de vice de líder e vice-líder. O jogo vai ser no Allianz Parque aqui em São Paulo. Palmeiras, que jogou com o vice-líder Corinthians, ganhou, agora pega o Flamengo. Se ganhar do Flamengo e abrir mais ponto ainda, gente, pode dar o título pro Palmeiras, porque aí já era. 18 horas do domingo, Atlético Paranaense e América. O Atlético Paranaense dentro do G6 e o América querendo chegar. Jogo importante em Curitiba. Bragantino e Ceará. O Bragantino tentando se acertar depois de uma paulada hoje que tomou de São Paulo, enfrentando o Ceará lá em Bragança Paulista, que perdeu do Fortaleza. Jogo de reabilitação. 18 horas do próximo domingo temos o clássico lá na Vila Belmiro em Santos, Santos e São Paulo. Jogo importante os dois. São Paulo ganhar, toma a posição do Santos. Se o Santos ganhar, se afasta cada vez mais do São Paulo. 18 horas do domingo também Atlético Goianiense e Cuiabá. Duelo de zona de rebaixamento. O Cuiabá saiu, está na 16ª colocado. E o Atlético Goianiense é o 19º com 21. Só que o Cuiabá tem 23. Se o Atlético ganhar, ele troca de posição, sai e coloca o Cuiabá em seu lugar. Jogo valendo ZR, hein? Zona de rebaixamento. 18 horas do domingo, Fortaleza e Corinthians. O Fortaleza saiu agora e quer se consolidar, né? E o Corinthians, que depois de perder do Palmeiras, está numa princípio de crise aí. Vamos ver, quarta-feira é decisivo. Corinthians perdeu do Atlético Goianiense por 2-0 na Copa do Brasil e precisa ganhar por 3 gols de diferença ou 2 para levar para os pênaltis. Se for eliminado, vai chegar numa crise terrível, hein? E aí, na segunda-feira que vem, teremos Avaí e Inter. Avaí na zona de rebaixamento, o Inter o último dentro do G6, valendo os extremos da tabela. E na segunda-feira que vem, na outra segunda-feira, na verdade, né, dia 22/8, eu venho com todos os detalhes da 23ª rodada do Brasileirão. É isso aí, forte abraço a todos e até a próxima.